que a espiritualidade aqui presente, nossos mentores, nossos anjos da guarda, possam estar do nosso lado, nos intuindo, nos acalmando. Pedimos proteção, luz, paz e amor em nossos corações. Que essa palestra seja um alento para todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estão. E que nossos corações possam estar bem contentes com tudo que vamos aprender aqui hoje. Que Jesus nos proteja, nos guie, nos ilumine. E que Maria, nossa mãe querida, nos cubra com seu manto sagrado, nos aliviando de todas as dores físicas, espirituais e mentais. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui hoje. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre, assim seja. Chama a Claudinha, minha querida. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu estava vindo e estava pensando como é bom esse encontro de domingo, né? É tão gostoso, a gente consegue recarregar as baterias para a semana que logo chega, né? Aliás, hoje é o primeiro dia da semana. Mas sempre nos parece pelo hábito que hoje é aquele dia em que a gente consegue se reconectar com a espiritualidade. Então, eu gostaria de primeiro agradecer a Fátima pelo convite carinhoso. Eu me sinto uma amiga dessa casa essa casa minha é muito cara. A todos que eu conheço que trabalham aqui e a todos os que eu estou conhecendo hoje, como a Vitória, a Thalita, que me ajudaram aqui no computador, e a todos vocês que ainda não abracei. Nós somos irmãos em Cristo, não é? E aqui estamos nessa jornada juntos. As reflexões desta noite, eu peço permissão à espiritualidade dessa casa abençoada que me conduza da melhor maneira possível, com muito respeito que eu venho aqui dividir com vocês. São reflexões muito simples que foram importantes para mim. Eu espero que signifique para vocês o que significou para mim. Eu creio que nas outras encarnações eu trabalhei muito pouco. Então, nessa, eu tive que me soerguer com muita vontade, fazer mais do que a média para poder recuperar aquilo que eu deixei para trás e não concluir adequadamente. E aqui estamos nós, fazendo um pouquinho, né? Um pouquinho todos os dias. Antes de nós começarmos propriamente sobre a vontade, eu gostaria de agradecer a essa casa que muito disponibilizou aqui nas redes de vocês o evento que nós vamos ter agora no sábado que vem, que é um evento que vai falar de como nós podemos fortalecer a nossa alma, né? Agora para a transição planetária, que é um evento que terá pela primeira vez 4 palestrantes, o Rossandro, o Haroldo Dutra Dias, o Gelson Luiz Roberto, que fez as aulas de Joana de Ângeles, né? Escolhido pelo seu Divaldo. E também Júlio Carvalho, que é um trabalhador aqui da América mesmo, mas que sempre vem de New Jersey e vem às nossas casas e é um espírita muito, muito, muito estudioso, né, da área espírita. Então, eu gostaria de agradecer, Fátima, por todos os esforços. Nós temos ainda 10 convites, caso vocês tenham interesse em ir a esse evento, da 1 às 6 da tarde, no próximo sábado, em Davenport. E nós temos também um evento que é exclusivo, não é para espíritas, mas para qualquer pessoa que esteja em busca de se encontrar com a sua autoestima, né? Que é uma imersão com o Rossandro Klinde, que vai ser no próximo domingo, das 9 da manhã às 3 da tarde. Esse é um evento bem pequeno, porque esse do sábado é para 430 pessoas. O do domingo é só para 40 pessoas, é uma imersão, é uma coisa bem íntima, para que as pessoas se sintam à vontade de fazer as suas perguntas e sanar suas dúvidas com o Rossandro Klinde, tá bom? Então, gostaria que vocês se sentissem sempre convidados a tudo que a gente faz, a gente manda para Fátima, para Simone, e eu sei que eles postam, para que vocês se sintam sempre bem-vindos a tudo que a gente promove lá no Plenitude, tá bom? Então,
esse tema, a vontade, nós encontramos no segundo capítulo do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, e também, obrigada, minha lindeza, viu? Obrigada, Vitória. E também no livro de Leon Denis, Poder do Ser, da Dor. Enfim, são livros que falam sobre a vontade assim como uma potência da alma. E aonde que a gente pode buscar elementos para que essa potência nos fortaleça, né? Então, nós temos já Leon Denis dizendo que a vontade é a força espiritual por excelência. É como que se nós tivermos todos as nossas potencialidades adormecidas, se nós não tivermos vontade de fazer com que essas potencialidades nos ajudem a trilhar um caminho de luz, de aprendizado, nós realmente podemos não retroceder, porque a gente sabe que na encarnação a gente pode parar momentaneamente, é uma escolha, né? O nosso livre-arbítrio nos possibilita pararmos e não crescermos, mas se nós tivermos uma vontade fortalecida, nós podemos aí então colocar as nossas características, né? As coisas boas que nós temos dentro de nós, muitas vezes adormecido, e fazer com que isso se transforme em atividades por bem e o crescimento das pessoas com as quais nós convivemos e as pessoas no geral. Então, a vontade é uma força espiritual por excelência. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados, no espaço, estão em nós, nas profundezas misteriosas da nossa alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. Muitas vezes nós buscamos a felicidade numa viagem, num trabalho, numa posição social, num matrimônio, né, em relações que a gente porventura vislumbre como sendo felicidade para a gente. Mas se nós fôssemos considerar que nós chegamos aqui nessa encarnação sozinhos e que Deus confia, né, nos nossos antecedentes para nos dar esse impulso ao crescimento, nós temos que primeiro pensar no crescimento individual. Muito embora nós tenhamos cônjuges, filhos e pais, eu desabrochar as minhas características e as coisas boas que eu tenho internamente e transformar as que não são tão boas é um trabalho que me cabe. Por isso a gente não deveria considerar que eu não sou uma pessoa melhor hoje porque meu marido não está aqui comigo. Ou eu não sou uma pessoa melhor hoje porque o meu filho não faz o que eu peço ou o que eu mando, né? Porque mãe gosta de mandar. Eu não sei vocês, mas eu gosto. E então assim, a felicidade ela não está numa determinada coisa, num determinado lugar ou numa determinada pessoa. A felicidade a gente vai descobrindo em delicadas páginas do livro da nossa vida, à medida em que a gente vai se conhecendo melhor e avaliando melhor o que é realmente que eu quero para minha vida, o que me fortalece, o que me transforma num espírito melhor, né? Aonde eu consigo buscar aquilo que eu realmente vim, o propósito da minha vida. Porque às vezes a gente buscando essa felicidade fora de nós, a gente está tão longe do nosso objetivo, porque realmente se nós olhássemos para dentro mais, observássemos mais aquilo que nos convém, aquilo que nos faz intimamente felizes, seria mais fácil conduzir a nossa vida, né? Por isso é que as casas espíritas, esses ambientes, como se fosse um GPS. A gente passa a semana, no início a gente vai indo muito bem, depois a gente tem uns percalços, cai, tropeça. E quando a gente vem aqui, seja no domingo, seja na terça-feira, às 7 horas, ou na quinta-feira para os estudos, é como se a gente se reconecta com esse GPS divino, né? E ouvindo a palavra do Cristo, as lições do Evangelho, a gente volta para o caminho original. E a gente segue, porque todo caminho que é pautado no conhecimento, ele é mais iluminado, né? Toda vez que a gente voluntariamente ignora o conhecimento ou fala, não, eu não preciso disso para ser feliz, a gente tira um pouco de luz do nosso caminho. Então, os tropeços acontecem com mais frequência, digamos assim. Nós precisamos de luz constantemente para viver, para acordar. A luz nos é extremamente importante para que nós tenhamos claridade de pensamento. Então aqui é como uma luz infinita, ela nos conecta com o divino, com os conhecimentos de Jesus, também nos conecta com os amigos, porque eu acho que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Eu acho que em grupo a gente consegue aprender um com o outro. Eu consigo aprender com a Vitória aprende com a Fátima aprende com a Thalita. Enfim, é um grupo que se une porque quer crescer junto. E um ilumina o outro quando o outro está com um pouquinho de dificuldade. Todos nós passamos por momentos de dificuldade. Então é bom que nós tenhamos essa noção de grupo, né?
tão próxima assim. Eu acho que um grupo espírita faz toda a diferença na vida da gente. Porque meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade, diz Leon Denis nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O uso persistente, tenaz dessa faculdade soberana vai nos permitir modificar a nossa natureza, né? Então, a gente precisa de vontade para levantar, a gente precisa de vontade para estar aqui num domingo. A gente podia estar fazendo tantas outras coisas, comendo sorvete em casa, vendo um filme, passeando na Disney, mas pela vontade de cada um, nessa tarde nós nos reunimos aqui. E é bom que nós tenhamos isso sempre em mente. Usar esse mecanismo da vontade para nos alçar a voos mais bonitos, mais tranquilos e mais felizes. Então é a vontade que faz com que a gente consiga dominar a nossa matéria. Quanto mais vontade a gente imprimir na nossa vida, menos dificuldades e mais longe do primitivismo nós iremos estar. A vontade é a maior de todas as potências e em sua ação comparável ao imã. Então, através da vontade a gente vai captando aquilo que a gente quer de bom para a nossa vida. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei e da evolução. Então é bem importante que tudo que a gente pensa, a gente atrai. Tudo que a gente, né, a mente é o espelho da alma. Então tudo que você imagina, você co-cria com Deus e com a natureza. Então se nós tivermos características no bem, no amor, sempre buscando, né, as virtudes ao invés das dificuldades que nós temos internamente, ainda precisamos dar uma parada e arestada nas dificuldades. Quando a vontade ela é preponderante nas nossas características, a gente acaba atraindo como um imã as coisas boas para a nossa vida. Quando nós somos indolentes, preguiçosos, não, imagina, luz infinita, não, eu vou na semana que vem, deixa, evento não, 4 horas de evento, nossa, é muito tempo, o ano que vem eu vou, quando eles voltarem aqui eu vou. Isso é uma vontade enfraquecida, mas vocês são vencedores, porque aqui nós estamos aqui no final de domingo, então a vontade foi preponderante. Lá no Livro dos Espíritos nós temos a pergunta 909, porque Allan Kardec era muito preciso nas respostas, e os espíritos eram mais precisos ainda ele perguntava muito bem nas perguntas e os espíritos eram exatamente precisos nas suas respostas. E Allan Kardec pergunta então: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Essa pergunta aqui eu sei que todos já leram e ela é difícil porque a resposta é tão clara. E às vezes a gente fica assim, sim, mas é. E sim, eles respondem. E algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços. É uma resposta tão clara, né, que nos faz repensar a nossa rota. Então, eu imagino que todos os espíritas que estudam essa parte do Evangelho revisitam o seu íntimo, né? Se respondendo intimamente. Eu estou colocando todos os esforços que eu posso. Eu sempre falo para minha família assim, eu não faço muito, eu faço tão pouco, mas eu faço no limite das minhas possibilidades. Sabe, cada um tem as suas possibilidades. Você, lindeza, tem as suas possibilidades. Talvez sejam infinitas perto das fracas que eu tenho. Mas se nós conseguirmos colocar nossa cabeça no travesseiro, independente do que os outros fazem, e termos a sensação de que nós fizemos no limite das nossas possibilidades, isso vai nos dar um sono tranquilo e um amanhecer calmo. Quando a gente deita e pensa, nossa, quanta coisa eu deixei de fazer espontaneamente porque quis não fazer, né, por escolha, a gente fica com aquela consciência pesada, né? A gente fala assim, nossa, eu vou começar amanhã já com a carga do que eu não fiz hoje, mais o que eu já tenho na minha pauta divina para segunda-feira. Então é bom que a gente não deixe nada para o dia seguinte e que a gente faça no limite das nossas forças. Não precisa ser tudo que a Fátima faz, não precisa ser tudo que o outro faz, mas fazer no limite da nossa força, sabe? Aí vai ser o sono dos justos, como eu falo, né? Aquele sono embalado pelos anjos que nos restabelece para o dia seguinte. Vontade. Comparemos a mente humana a um espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções. Esse livro é de Francisco Cândido Xavier, né? Pelo Espírito Emmanuel,
chama Pensamento e Vida, no seu segundo capítulo. No primeiro ele fala sobre a mente, que é o princípio de tudo, e no segundo capítulo ele fala sobre a vontade. Como Emmanuel é extremamente didático, ele vai comparar então a nossa mente a um escritório. Ele vai elencar alguns departamentos desse escritório, que é muito interessante a maneira como ele coloca. Ele disse que existem muitos outros departamentos, porém ele fala desses 4 que diríamos seriam os principais. O departamento do desejo, em que se operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então é o que eu desejo, o que eu quero fazer nessa encarnação. Quais são os meus desejos, aonde eu os pauto, né? A imaginação, que é aquilo que tudo que a gente imagina, a gente vai criando, né? E a gente vai co-criando com os outros. E em harmonia, a gente consegue criar mais. Inteligência, né? Dilatando os patrimônios da evolução, a inteligência que já está arquivada nas nossas memórias das vidas pretéritas e tudo que a gente vai aprender nessa vida. Todos os dias a gente tem grandes oportunidades de desenvolver a nossa inteligência. E a memória, então, seriam essas súmulas, os arquivos. Então, Emmanuel nos diz assim, acima desses departamentos, nós temos, como se fosse o gerente desses departamentos, é a vontade. Quando nós não temos uma vontade firme, o nosso desejo, ele pode trilhar caminhos que não nos convêm. Sabe aquela coisa? Nem tudo que é legal me convém, porque não me ajuda a crescer. É mais ou menos isso. Se eu tenho uma vontade firme, o meu desejo vai estar orientado pela minha vontade. Se eu tiver uma vontade no bem firme, a minha inteligência vai ser usada para propósitos dignos e que melhorem a humanidade. Quantas vezes a gente abre o celular ou liga a televisão e vê que pessoas extremamente inteligentes usam a sua inteligência para fazer o mal para o próximo? Né? As pessoas fazem esquemas que a gente fica assim, nossa, como pode? Onde veio essa inteligência que conseguiu co-criar uma coisa tão ruim que prejudicou e lesou, às vezes, uma sociedade inteira? Então, isso é uma inteligência sem vontade. A imaginação é ali onde a gente consegue amelhar a cultura, a música, a arte, né? Então, quando nós temos uma arte que nos eleva, que nos liberta, ela é uma arte construtiva. Mas também existem tipos de arte que nos prendem, que nos aprisionam, que vão nos tolhindo as nossas impressões com relação à vida. Quando você tem uma vontade firme, a nossa imaginação ela tem um fluxo mais tranquilo e nos leva a ver coisas boas no outro. Sabe aquela pessoa que olha, só vê o ruim no outro, ele não consegue analisar nada de bom? Nossa, seu cabelo não tá bom hoje não, hein? Sua roupa tá amassada, enfim. Quando a gente tem uma imaginação e vê o contexto com uma vontade mais amorosa, a gente consegue ver que todos têm coisas boas e todos têm dificuldades para crescer, né? Todos nós estamos na mesma jornada em pontos diferentes da estrada. Essa é a única diferença. E a memória também. Se a gente quer arquivar na nossa memória coisas boas, a gente precisa de uma vontade extremamente fortalecida. Isso é A vontade, contudo, é um impacto determinante. Então, ela fala assim, você tem vários departamentos na sua mente, você pode usar eles sincronizadamente, de preferência todos com o mesmo intento, né? Porque não adianta a minha inteligência focar numa coisa e o meu desejo focar em outra. Então, eles estariam contraditórios e acabam não nos levando a lugar algum. É importante que os departamentos da nossa mente estejam todos com o mesmo intuito, buscando o mesmo objetivo. O que trouxe você hoje aqui? É o seu bem-estar espiritual? É as suas emoções? É a parte física que hoje lhe incomoda? São as relações que você desenvolve que estão com dificuldade? Porque a gente sabe que o maior desafio da nossa vida é sempre as relações, né? É o laboratório de aprendizado e de desafios, são as relações. Sejam com aquelas mais próximas, sejam com aqueles que a gente nunca vê, mas também nos perturbam, às vezes, à distância. Então, é muito importante que a gente tenha sempre em mente que nós temos esse botão que dispara a vontade e que nos ajuda a chegar a esses lugares mais calmos e tranquilos, dependendo da nossa disposição. Foi meu filho que fez os slides, então de vez em quando ele coloca algumas coisas em inglês, eu peço desculpas, mas o que diz nesse slide aqui é exatamente que nós não podemos trocar a direção do vento que conduz a nossa vida. Mas a gente pode sim ajustar as velas do nosso barquinho para que ele realmente siga o destino que é preparado para nos receber.
né? A gente não consegue controlar todas as tormentas, a gente não consegue controlar o próximo, a gente não consegue controlar e mandar no destino do próximo, mas a gente pode se autocontrolar e controlar e usar essa energia e esse vento que a natureza nos dá. Às vezes, quantos dissabores a gente tem e quantas lições preciosas a gente tira daquele dissabor. Talvez se não fosse aquela dificuldade, a gente não cresceria, né, naquele aspecto que aquilo nos trouxe. Então, usar as dificuldades, as intempéries, os hurricanes que chegam na nossa vida para controlar a nossa vela através da nossa vontade e irmos para lugares mais calmos e águas mais tranquilas, sempre com a permissão do Cristo. Isso é muito importante. A vontade e os fluidos. A vontade é uma faculdade soberana da alma, como já diz Leon Denis, a força espiritual por excelência, e podemos dizer-se que é a essência de sua personalidade. No meio terrestre, seus efeitos sobre a matéria são limitados porque o homem ignora e não sabe utilizar-se das forças que estão em si. Então, é muito importante que, às vezes, sempre quando a gente chega num lugar e a gente fala assim, nossa, esse lugar não tá bom, não gostei, até senti um arrepio. Porém, os fluidos também nos cabem, né? Se o lugar não está bom e você acha que realmente você não pode contornar aquele momento, o melhor é que você saia em retirada. Peça ajuda ao seu anjo guardião, faça uma prece e saia em retirada. Mas nós também somos capazes, com os nossos fluidos e com a nossa amorosidade, de mudar o ambiente, psiquicamente falando, né? Através das nossas orações, através da nossa firmeza e da nossa vontade de caráter. Então, não esqueçam que nós também somos manipuladores dos fluidos do bem, do amor, né? Do respeito, dessa reciprocidade de que todos nós somos irmãos em Cristo e que estamos no planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações e que passa por turbulências, mas que todos nós temos a capacidade de pedir ajuda e de ajudar alguém que vem um pouquinho atrás. Então, não nos esqueçamos de que todos somos aí ferramentas que Cristo conta com a gente para fazer a diferença. Conta com o nosso estudo, conta com a nossa boa vontade para fazer diferença na Terra. E quanto mais a gente ajuda os outros, através da nossa amorosidade, mais a gente cresce. Então, a vontade e os fluidos. Esse invólucro, né, que é o nosso corpo fluídico do ser, depura-se, ilumina-se ou obscurece-se, segundo a natureza elevada ou grosseira dos pensamentos em si refletidos. Não adianta a gente dizer uma coisa quando o nosso interior diz outra coisa, né? Tem aquele provérbio que fala que nossa boca fala que o coração está cheio. Então, que nós possamos ser instrumentos de benevolência, de aconchego para as dores do próximo e também para as nossas dores, sendo menos críticos com as nossas dificuldades. Às vezes nós somos os nossos piores inimigos, né? Porque nos criticamos tanto que impedimos o nosso próprio crescimento por achar que a gente é incapaz de construir um futuro melhor, de acordo com as experiências que a gente tem. Então, vamos elevar o nosso espírito, vamos elevar a nossa matéria, vamos refletir o melhor que tivermos dentro de nós. E se a gente não conseguir mudar o outro, não tem problema. Se a gente conseguir se modificar, já é maravilhoso. Porque com a nossa mudança, a gente consegue visualizar aquela situação que era tão difícil, até com olhos diferentes, porque a nossa percepção daquela dificuldade vai mudar. Então, é importante que a gente não esqueça que a vida vai ser melhor na medida certa dos nossos esforços em nos melhorarmos e crescermos. Para que a vontade produza efeitos totais, se faz mistério uma ação enérgica, poderosa de impulsos, uma paciência que não esmoreça. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, hoje eu vou fazer diferente. A gente acorda, começa 10 horas da manhã, nossa, já esqueci, já briga com o gato, já responde mal pro marido, já diz pro filho que ele não arrumou a cama. Então, assim, é importante que a gente tenha uma paciência que não esmoreça no nosso propósito de ter um dia melhor, de sermos pessoas melhores. Assim como a gota de água cava lentamente a mais dura pedra, assim também um pensamento puro e generoso acaba por se insinuar no espírito mais refratário. Por isso, se às vezes a gente sai daqui, ou a gente lê um bom livro e a gente quer dividir com alguém e fala, nossa, olha o que eu li, isso aqui é maravilhoso. E a pessoa fala assim, ah, tá, outro dia. Você fala assim, nossa, mas tá bom, nem vou insistir mais. Não esqueçamos, se essa relação, se essa pessoa vale muito os nossos esforços, a gente nunca vai desistir dessa pessoa.
A palavra desistir não deveria fazer parte do vocabulário de um espírito e de um cristão. Porque Jesus não desiste de nós até hoje, depois de 2000 anos, de tantas coisas e equívocos que nós cometemos. Então, a gente não deveria desistir nem dos nossos sonhos, nem de ajudar o nosso próximo a crescer. Então, ter uma paciência que não esmoreça, eu acho que é um bom momento para começar, né? Com paciência. Um bom jeito de começar o dia. Vamos começar com paciência e alegria. À vontade. Não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em vossas vidas, crede em vossos destinos imortais. Eu sei que muitas vezes a gente passa por dificuldades que deixam o território do nosso coração tão duro, né? Tão embrutecido, tão ressecado. Mas muitas vezes a dor, que é essa mestra, e as nossas lágrimas vão irrigando o nosso coração. E às vezes naqueles lugares que o nosso coração estava mais embrutecido, nasce uma flor entre as rochas. E talvez seja ali o princípio de nós arejarmos aquela área, aquele departamento do nosso coração. Então, não esquecer de que toda alma um dia vai florescer. Todos nós temos como objetivo a angelitude. Todos nós iremos chegar lá. Vai ser diferente para cada um, a jornada é diferente para cada um, as dores também, porque os nossos aprendizados precisam ser diferentes, somos indivíduos muito diferentes. Então, eu desejo do fundo do meu coração que todos os dias que vocês acordem, vocês imaginem que flores virão no jardim de todos vocês, assim como eu tenho certeza de toda a humanidade. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso do qual brilha em vós uma centelha, que se pode converter em chama ardente e generosa. Nunca esquecer que Jesus está nos guiando com seus ensinamentos, esperando que nós possamos nos transformar em espíritos mais puros e que o encontro será na medida em que usarmos a nossa vontade a nosso favor. Que os espíritos de luz dessa casa abençoe a todos os que aqui estão fisicamente, a todos os espíritos, amigos, a todos os que nos assistem nesse momento, pelas mídias sociais, que possamos ter um domingo de paz, de tranquilidade e uma semana abençoada por Cristo. Muito obrigada por sua paciência, por seu carinho em me convidar. Espero estar aqui no futuro próximo para a gente conversar mais. Peço desculpas também que hoje eu não vou poder ficar mais um pouquinho, porque eu não tinha me dado conta que eu tenho uma reunião muito importante às 6 horas, mas eu vou fazer pelo Zoom no carro, então eu não vou poder abraçar cada um, mas a próxima vez que eu vier eu dou o meu abraço de tchau. Muitíssimo obrigada, muito grata pelo carinho e pelo sorriso de todos. E não esquecendo que a gente tem que estar sempre com a nossa face para o sol, para Jesus, porque daí as sombras sempre ficam atrás de nós. Muito obrigada. Abençoada. Então agora não vamos esquecer da vontade, né, gente? Não é? Pode. Eu vou chamar Camila. Camila vai fazer uma prece pra gente. Obrigada, Camila. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhinhos, pensar em Deus, em Jesus, agradecer